Olá, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, trazendo um pouco de conhecimento sobre as nossas emoções. Aqui nesse canal, a gente sempre trata de assuntos emocionais, de espiritualidade, sempre tratando de uma forma holística as nossas emoções. E também acredito que compartilhando conhecimento, além de me ajudar a aprender mais e ajudar outras pessoas também a descobrirem suas emoções, eu acredito que também estarei ajudando muitas pessoas a se conhecer. Porque o primeiro passo para a pessoa poder identificar o seu problema emocional, seja através da ansiedade, depressão, ou outros transtornos mentais que a pessoa possa ter, é conhecendo a si mesmo. A pessoa só pode chegar a um resultado, a um diagnóstico, a uma resposta, conhecendo a si mesmo. Até porque todas as respostas estão dentro de cada um de nós. E é o que nós vamos falar hoje nesse vídeo. Por que será que a pessoa vive tão ansiosa? De onde que vem, talvez, a depressão e outros transtornos mentais, emocionais ou psicológicos? Nesse vídeo nós vamos abordar um pouco sobre as nossas emoções. Vamos falar um pouco sobre o conhecimento emocional, sobre a saúde mental. Bom, o que acontece? Primeiramente, para você que não me conhece, me chamo Alan Moraes, e há mais de 20 anos eu sempre gostei de lidar com pessoas através da espiritualidade. E durante esse tempo eu vi que as pessoas, mesmo crendo muito em Deus e usando a fé como bússola, eu prestei atenção que as pessoas não mudavam o seu comportamento. Então isso me intrigava, porque eu fui orientado a acreditar que a Bíblia, Deus, ele é poderoso para mudar qualquer pessoa. E de fato, Deus muda qualquer pessoa. Ele só não muda quem não quer mudar. Mas assim também acontece na psicologia, na psicanálise, na psiquiatria. Seja qual for a abordagem clínica mental, nenhuma pessoa vai mudar, primeiramente, se ela não quiser. Então, primeiro a pessoa tem que querer. Ela tem que estar aberta a essa mudança, ela tem que entender o que está levando ela a ter esses comportamentos. E uma vez identificado esse sentimento que leva a pessoa a esse comportamento, então a pessoa começa a fazer então o seu tratamento para que esse comportamento, seja qual for, ele possa ser sanado. Então eu quero falar hoje aqui sobre questões emocionais, sobre esses conflitos emocionais que geram ansiedade, pode gerar futuramente uma depressão, pode gerar outros transtornos psicológicos. Primeiramente, eu quero falar que o nosso comportamento, todo o nosso comportamento, ele é gerado por emoções. Então, primeiro surge um pensamento, esse pensamento vai gerar um sentimento, que vai gerar um comportamento disfuncional, porque normalmente, quando a pessoa vai buscar ajuda clínica, ela vai buscar ajuda de um profissional da área, é porque ela está com algum transtorno, algum comportamento está atrapalhando a vida dela, seja parentais, seja no ambiente de trabalho ou em casa. A pessoa não está sabendo lidar com essas emoções, com esse tipo de emoções. E talvez ela está se afastando de pessoas, ou pessoas estão se afastando dela, ela não está conseguindo produzir no seu trabalho, ela não está conseguindo alcançar seus objetivos, ela está sempre, talvez, entrando em conflitos, ou alguns casos tendo surto, ou qualquer coisa
dessa natureza está tendo uma ansiedade generalizada, né? Que é a TAG, transtorno de ansiedade generalizado, e por aí vai. Mas antes de falarmos mais sobre ansiedade ou qualquer outra coisa, eu quero falar mais sobre essas emoções. Bom, a psicanálise, ela acredita que tudo tem uma origem, tudo tem uma raiz. E na maioria dos casos, eu digo na maioria porque pode ser que não seja com todo mundo. Pode ser que algumas pessoas vão desenvolver um trauma na fase adulta, vão desenvolver uma ansiedade generalizada, talvez na fase adulta. Mas isso está ligado a algum inconsciente que está na mente dela. Mas a psicanálise, ela aborda a questão desde a infância. É uma investigação desde a infância, para o paciente se lembrar o que aconteceu na infância. Você se lembra de como foi a sua infância? Então, o que acontece? Nesse período de desenvolvimento da criança, que é o período da fase de amamentação, que a psicanálise chama de fase oral. Depois vem o período da fase anal, que é o controle do esfíncteres, onde a criança começa a controlar quando vai ao banheiro. Depois vem a fase fálica, que é a fase da curiosidade, dos 3 aos 6 anos. A criança já começa a ficar curiosa com relação ao seu corpo, ao seu corpinho, ao corpinho do irmão, da irmã e tal, etc. E depois vem o período de latência, que é dos 6 aos 12 anos, onde aumenta a energia do adolescente, onde ele está mais propenso a gastar mais sua energia, a direcionar mais a sua energia, seja para os meios sociais, amigos, amizades, escola, enfim. O que acontece nesse período de desenvolvimento? Se durante esse desenvolvimento a criança, o adolescente, ele passou por algum trauma, ele teve esse desenvolvimento interrompido por alguma razão, por alguma questão, seja parental, um trauma dentro de casa, fora de casa. Então, o que acontece? Para a psicanálise, se durante esse período de desenvolvimento, a criança, o adolescente, teve esse período interrompido por um trauma, por um abuso, por alguma questão traumática, o indivíduo ele vai recalcar esse sentimento. Ele vai guardar isso lá no inconsciente. E o que vai acontecer? Uma vez recalcado esse problema emocional, esse trauma emocional, essa questão, cedo ou tarde, a pessoa ela vai desenvolver esse recalque. Quando ela passar por uma situação, de novo, que vai despertar esse gatilho na vida dela. Então, quando a pessoa passa por outra questão, por algum outro evento que desperta esse gatilho emocional, é onde então começa a vir os seus conflitos emocionais. Conflitos esses que não foram resolvidos lá atrás, que não foram tratados lá atrás. Então, é onde começa a nascer uma ansiedade, uma crise de ansiedade. Porque, entenda o seguinte, ansioso todo mundo é. O problema é quando a ansiedade começa a já atrapalhar a vida da pessoa. A pessoa já começa a esquecer das coisas, a pessoa já começa a ficar estressada por causa da ansiedade, a pessoa já não lembra mais
onde colocou a chave, aonde ela já começa a ter o seguinte pensamento, que 3 segundos que ela tirar para poder arrumar algo, para ela já se torna 3 segundos, se torna 30 minutos. Então a pessoa começa naquela euforia, naquela afobação. Então o problema da ansiedade, né, da crise de ansiedade, é quando ela já começa a atrapalhar a vida da pessoa, a vida social da pessoa, seja no trabalho, dentro de casa, fora dele, e aí por aí vai. E em alguns casos, em alguns casos, como a pessoa não consegue controlar esse conflito emocional, essa ansiedade ou qualquer outro transtorno, começa então a nascer uma tristeza nela. Começa a vir então muitos pensamentos disfuncionais e pensamentos negativos de que ela nunca vai conseguir lidar com essa situação ou com qualquer outro problema. É onde pode começar a pessoa a ter uma depressão. Depressão não é tristeza. Tristeza é uma coisa, depressão é uma doença, é outra. Mas estou aqui falando que pode acontecer de desencadear uma depressão devido à pessoa não conseguir controlar esses conflitos emocionais. Mas voltando aqui ao caso desses conflitos emocionais. Então, durante esse desenvolvimento, durante esse processo que todos nós passamos, se foi interrompido, se houve algo traumático na vida da pessoa, houve algum evento traumático, algum abuso, gritos, enfim, cada pessoa tem uma vivência, cada pessoa é diferente. Existem pessoas que, por exemplo, durante a sua fase de desenvolvimento, a cultura da família dela foi assim, a educação foi à base de gritos, foi à base de xingos ou até mesmo agressões, e para ela é normal, é natural, e ela consegue levar a vida de boa. Mas para outros não, outros ficaram traumatizados. Outros até hoje ouvem a voz da mãe, lá no inconsciente, a voz do pai. Outras pessoas têm gravado a imagem do que aconteceu, a agressão, ou como o pai chegava talvez alcoólatra, ou como a mãe era alcoólatra, enfim, alguma imagem, alguma voz, alguma coisa foi reprimido no inconsciente, alguma coisa foi reprimido no inconsciente da pessoa, e isso acaba hoje atrapalhando o seu desenvolvimento. É claro, eu estou aqui apenas dando algumas dicas. Obviamente que para poder chegar a um diagnóstico, para poder chegar a uma resposta, para poder chegar a um tratamento, é claro que só sentando com a pessoa, passando por uma avaliação, entendendo o caso da pessoa, como é que esses conflitos surgiram na vida dela, é que vamos chegar a uma resposta de fato. Mas isso aqui são apenas alguns insights de que normalmente pode ter gerado esse conflito na vida da pessoa. As primeiras relações do indivíduo, as primeiras formações, elas vão formar a personalidade do indivíduo. Ou seja, os seus laços parentais, por quem ele foi criado, como é que ele foi criado, como é que ele foi educado, as suas primeiras experiências de vida que vão formar a personalidade dele. Por isso que existe, por exemplo, pessoas muito controladoras. Talvez a ansiedade da pessoa está associada a esse autocontrole. A pessoa está controlando tudo. Controla o que ela faz, controla o que os outros fazem. Existem pessoas muito explosivas, né? Talvez ela foi criada, foi formada, foi forjada dessa forma.
é uma pessoa que se explode por qualquer coisa. E outros comportamentos mais. A realidade é que nós somos fragmentados. Nós temos fragmentos de todas as pessoas que convivemos. E as primeiras formações foram constituídas ou foram construídas logo no nosso início de vida. E é por isso que hoje talvez a pessoa lidar com certo tipo de personalidade que vem talvez ali trazendo problemas cotidianos para a vida dela. Tá, e como resolver então esse problema? A única forma de resolver esse problema é você procurar a ajuda de um profissional. E você se abrir com o profissional e contar as questões que estão influenciando a sua vida e que estão atrapalhando o seu comportamento. Porque na psicanálise nós entendemos que quando a pessoa decide falar, é que ela encontra a cura. É quando ela encontra a autocura. É quando ela decide falar. Quando a pessoa decide esconder ou reprimir esses sentimentos, esses pensamentos disfuncionais lá para o seu inconsciente, é onde ela vai continuar com esses problemas atrapalhando o seu desenvolvimento. Então, o primeiro passo, ela precisa começar a falar. E a falar com alguém que possa lhe ajudar, uma pessoa que vai lhe acompanhar sempre, até que ela possa chegar, sempre que eu digo, sempre que ela precisar, até que ela possa chegar a uma resposta e assim tratar esses sintomas. Uma vez tratada esses sintomas, ela vai conseguir lidar com esses problemas, porque isso vai passar a ser ressignificando, esse processo vai ressignificar a mente dela. As lembranças podem até vir, mas não vai trazer mais dor, uma vez que a mente é ressignificada. Ok? Então fica aí, eu te espero para o próximo vídeo, para o próximo assunto. E se você gostou, dá o seu like, comenta aí embaixo como tem sido o seu comportamento, quais são os sentimentos que vêm atrapalhando a sua vida. E eu te espero no próximo vídeo. Deus abençoe a todos e até a próxima.